Pessoas que sofrem abuso têm uma probabilidade maior de se envolver em relacionamentos abusivos na vida adulta. Não porque elas querem, não porque elas gostem de sofrer, não imagino, mas porque o abuso foi o primeiro modelo de relacionamento íntimo que elas conheceram. O cérebro aprende por repetição, né? E o que foi familiar na infância, mesmo que tenha sido doloroso, tem uma estranha sensação de conhecido, de casa, mesmo quando destrói. Tem também quem não consiga distinguir mais o que é um relacionamento saudável do que é abusivo, porque a régua foi calibrada de uma maneira errada desde o início, né? Então, se você cresceu num ambiente onde o amor vinha junto com o medo, onde o carinho alternava com violência, onde a pessoa que deveria te proteger foi a mesma que te machucou, você não tem uma referência clara do que seja seguro, né? Então você aceita coisas que não deveria aceitar, acaba normalizando comportamentos que não são normais, né? E quando alguém te trata bem, de verdade, às vezes isso até estranha, né? Parece suspeito, porque quem oscila entre os dois extremos ao longo da vida, né? Isso acontece com muitas pessoas. Em alguns relacionamentos se fecha completamente, em outros se perde completamente, né? Dependendo do quanto aquela pessoa específica aciona aquele trauma. Então vai oscilando, depende do quanto aquela dinâmica que se parece com o que foi vivido antes. E isso confunde muito, né? Porque a pessoa ela não entende por que ela age de formas tão diferentes em relacionamentos diferentes. Ela começa a achar que o problema é ela, que ela é instável, que ela é complicada, que ela é impossível de amar, e aí culpa, né? A culpa atravessa tudo isso. Talvez seja o sentimento mais devastador que o abuso deixa, né? A pessoa passa anos, às vezes a vida inteira, se perguntando o que ela fez para merecer aquilo, né? O que ela poderia ter feito diferente, por que ela não falou, por que ela não gritou, por que ela não fugiu, né? E a resposta para todas essas perguntas é a mesma. Você estava sobrevivendo do jeito que você pôde, que você podia naquele momento, com o que você tinha, a idade que você tinha, e sobreviver já era o suficiente, já foi o suficiente. E aí eu imagino que você esteja se perguntando, mas doutora, o que eu faço agora? Eu não consigo mais transar depois do trauma, eu não sinto mais nada por ninguém, né? Eu ouço muito isso. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte: o primeiro passo não é transar, né? Não é se forçar a sentir, não é encontrar a pessoa certa e esperar que tudo se resolva sozinho. O primeiro passo é muito mais simples e muito mais difícil ao mesmo tempo, né? Porque é parar de se cobrar. Né? O que você está fazendo agora, sem perceber, é tratar o seu próprio corpo como inimigo, né? Cobrando uma resposta que ele não consegue dar ainda. Né? E ainda vira um ciclo, né? Porque você tenta, o corpo trava, você se frustra, você se envergonha, você se afasta ainda mais, né? E o trauma vai ficando cada vez maior, porque cada tentativa que não dá certo confirma aquela voz que já está lá dentro dizendo que tem algo errado com você. Né? Não tem nada errado não, viu, com você. O seu corpo está fazendo exatamente o que ele aprendeu a fazer para sobreviver. E agora, ele precisa aprender que é seguro de novo, né? Só que isso não acontece na força, acontece no tempo. Né? O caminho começa antes da cama. Começa no seu relacionamento com o seu próprio corpo, fora de qualquer situação sexual. Começa a perceber o que você sente quando alguém te toca no ombro, né? O que acontece no seu corpo quando alguém se aproxima de você, né? Se você consegue receber um abraço sem sentir medo. Pequenas coisas que parecem não ter nada a ver, né? Parecem não ter nada a ver com sexo, mas tem tudo a ver com segurança. E segurança é o que precisa ser reconstruído em primeiro lugar. Né? Tem uma técnica que a gente usa muito na terapia sexual, chamada foco sensorial. A ideia é simples. Você vai reaprendendo o toque sem a pressão da performance, sem a expectativa do sexo. Né? Então comece pelo toque no próprio corpo. Né? Perceber o que você gosta, o que te agrada, o que te incomoda. Né? Retomar a consciência do seu corpo como seu. O corpo é seu, você manda nele. Porque o abuso fez você se desconectar do seu corpo. E a reconexão é gradual, é gentil, é no seu ritmo. E o desejo volta. Não necessariamente do jeito que era antes, às vezes diferente, né? Mas volta. Quando o sistema nervoso entende que está seguro, né? Quando a culpa vai sendo trabalhada, quando o corpo para de estar em modo de alerta constante, o desejo encontra um espaço, né? Não dá para forçar, não dá para criar as condições para que ele apareça. E o parceiro nessa história, né, gente? Porque muita gente que passa por isso tá num relacionamento. E aí vem uma camada a mais de dificuldade, porque além de lidar com o próprio trauma, a pessoa ainda se sente culpada por não conseguir corresponder ao parceiro. Acha que está sendo injusta, que ele está decepcionado, que você está descontando nele uma coisa que ele não é culpa dele, né, que o outro vai embora. E o parceiro muitas vezes não entende o que está acontecendo. Ele interpreta o afastamento como rejeição, como falta de atração, né, porque você não quer mais ter sexo com ele, como um problema do relacionamento, e aí começa a pressionar mesmo que sem querer. Né? Então, uma pergunta aqui, né, uma cara ali, um comentário que parece inocente, mas pesa, na verdade pesa uma tonelada para quem já está carregando tanta coisa. Por isso o parceiro precisa entender uma coisa fundamental. A recuperação de um trauma sexual não é um processo que acontece só dentro da pessoa que o sofreu, né? Ele acontece dentro do relacionamento também. E o papel do parceiro não é resolver, né? Não é apressar, não é ter as respostas certas. Não, mas ele está presente, sem cobrar. Eu tô aqui pra você, eu te amo, eu tô com você, tô junto. É criar um ambiente onde a pessoa se sinta segura o suficiente para ir no próprio ritmo. Isso, na prática, significa perguntar antes de tocar, significa aceitar um não sem transformar aquilo numa discussão, significa entender que tem dias que são mais difíceis do que outros e que isso não é pessoal. Não tem a ver com você, tem a ver com ela, um processo dela. E se o parceiro não conseguir fazer isso sozinho, terapia de casal é uma ferramenta muito importante nesse processo. Né? Não porque o relacionamento esteja quebrado, mas porque às vezes a gente precisa de um espaço seguro para ter conversas que sozinho a gente não consegue ter. Né? E agora? E quem tá sozinha? Como é que faz? Né? Quem não tem um parceiro, quem tá com medo de se relacionar, né? Que não cogita abrir espaço para alguém novo. Esse medo faz todo sentido, gente.
né? A última vez que você se abriu, você saiu machucada, mas isso não é uma sentença, né? Mas também por que eu ia querer passar por isso de novo? O problema é quando esse medo começa a fechar todas as portas da tua vida. Quando a pessoa para de ir a lugares, para de conhecer gente, para de investir em qualquer tipo de conexão, porque conexão virou sinônimo de risco. Tem mulheres que param de se arrumar porque não querem chamar atenção por medo. E aí o isolamento vai alimentando o trauma, porque o trauma cresce no silêncio. Cresce quando fica só dentro de você, sem nenhuma saída, sem nenhum testemunho, sem nenhuma válvula de escape, sem ninguém que te diga, eu acredito em você, o que aconteceu com você foi errado e você merece ser feliz. Entende? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tratar. Grupos de apoio a sobreviventes de abuso sexual fazem exatamente isso, né? E eu recomendo, porque eu vi resultado. Não é sobre reviver o trauma em grupo, é sobre perceber que você não está sozinha, que outras pessoas passaram por situações parecidas e encontraram um caminho, você pode se inspirar, né? Isso tem um peso que nenhuma consulta individual consegue substituir, porque você assimila várias experiências ao mesmo tempo. E o tratamento, né, por onde começa de verdade, né? Começa pela decisão de procurar ajuda. Né, que parece óbvio, mas não é. Porque chegar no consultório e falar sobre abuso sexual exige uma coragem que a maioria das pessoas subestima. Né? A pessoa precisa nomear o que aconteceu, reviver, ela precisa tirar aquilo do lugar onde ficou guardado por anos e colocar em palavras. E é aí que começa a cura. Né? Mas isso dói. Né? É exatamente aí que o processo começa. O acompanhamento psicológico especializado em trauma é o ponto de partida. E eu digo especializado porque faz diferença. Um psicólogo bem intencionado, mas sem formação em trauma, ele pode, sem querer, às vezes até mais atrapalhar do que ajudar. Né? Porque trabalhar com trauma exige técnica específica. Exige saber o ritmo certo, saber quando avançar e quando recuar, saber como acessar memórias difíceis sem retraumatizar a pessoa no processo, né? Quando os sintomas afetam diretamente a sexualidade, a terapia sexual entra como um complemento, né? E aqui eu preciso desfazer um mal entendido muito comum. Terapia sexual não é uma terapia onde acontece qualquer coisa de natureza sexual, viu, gente? Porque já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Não tem nada na prática, não, tá? É uma terapia onde a sexualidade é o tema central, onde a pessoa trabalha a sua história sexual, seus bloqueios, seus medos, sua relação com o próprio corpo e com o prazer. É conversa, é reflexão, são exercícios específicos feitos em casa, no seu tempo e no seu ritmo, tá? E o corpo precisa fazer parte desse processo. Porque como eu já disse, gente, o trauma mora no corpo. Então, abordagens que incluem consciência corporal, respiração, né, movimento, fazem diferença. Não é alternativa, é complementar, né? E funciona porque acaba acessando o lugar onde o trauma está guardado, né? Agora, e quem não tem condição financeira para pagar um psicólogo particular, né? Então tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele oferece atendimento psicológico gratuito pelo SUS em todo o Brasil. As universidades públicas e mesmo particulares também têm clínicas, escola com atendimento gratuito e supervisionado. Os CREAS, né, que são centros de referência especializados em assistência social, eles atendem especificamente vítimas de violência. Então existem caminhos, né? Pode ser mais difícil de acessar, pode ter fila, pode exigir persistência, mas existem, né? E eu quero terminar com uma coisa que eu precisei aprender ao longo de todos esses anos de consultório, né? Porque no começo da carreira eu achava que, quer dizer, eu acabava achando, né, que meu trabalho era devolver a pessoa ao que ela era antes, né? Restaurar, reparar, voltar ao ponto de origem. Mas eu aprendi que não é assim, né? Você não vai voltar a ser quem você era antes do trauma. E sabe o que eu descobri? Que tudo bem. Porque quem você pode se tornar depois de um processo de recuperação real é alguém que se conhece de um jeito que a maioria das pessoas, de repente, nunca vai se conhecer, né? Alguém que sabe onde dói, por que dói, né? E o que precisa para se sentir segura. Alguém que aprendeu a colocar limite, né? Que sabe o que quer e o que não quer, que parou de aceitar o que machuca, porque finalmente entendeu o que merece, né? Merece quem cuide dela, ela merece se cuidar. Então, a sexualidade, depois do trauma, ela pode ser mais consciente do que era antes, mais presente, mais sua, né? Porque você vai reconstruí-la do zero, né? No seu tempo, com as suas escolhas, sem o peso do que te foi imposto, sem a culpa que não era sua, né? Porque o medo que ficou no lugar errado por tempo demais vai se dissipando, né? Isso não significa que vai ser fácil, né? Mas significa que vale a pena, né? E se você